Olá, jovem mancebo, essa é a lista de exercícios de MRUV, Movimento Retilíneo Uniformemente Variado. Questão número 1. Quando um objeto está caindo em queda livre, o que acontece com o valor de sua velocidade em cada segundo? E se o objeto for lançado verticalmente para cima? Bom, em queda livre, o objeto cai com velocidade inicial igual a zero e vai aumentando a sua velocidade em função da aceleração da gravidade. Quando isso acontece, esse aumento da velocidade, em função da gravidade, faz com que a cada segundo que se passe, a velocidade dele aumente numa taxa, enquanto não houver resistência do ar, de 10 metros por segundo a cada segundo. Já se o objeto é lançado verticalmente para cima, a aceleração da gravidade funciona como se fosse um freio. Ele desacelera, o movimento ele é retardado, ele vai diminuindo a sua velocidade até o ponto que ele para. Então, nesse sentido, a cada um segundo a velocidade vai diminuindo em função da aceleração da gravidade, até o momento que ele para e depois volta a cair, que aí volta para a opção de queda livre. Portanto, descendo, a velocidade aumenta e subindo, a velocidade diminui até parar. Encerrada a questão. Questão número 2. Um objeto que se desloca em movimento retilíneo tem sua velocidade em cada instante t mostrada na tabela abaixo. Então, para cada tempo de 0 a 5 segundos, você tem um valor de velocidade. Alternativa à letra A. Qual o valor da velocidade inicial desse objeto? Bom, olhando para a tabela, no tempo 0, a velocidade é de 4 metros por segundo. Então, essa é a velocidade inicial do objeto. B. O movimento do objeto é uniformemente acelerado? Explique. Bom, se você olhar para os valores das velocidades, elas estão aumentando com o passar do tempo. E isso indica que a velocidade varia, e se a velocidade varia, ela é acelerada, ou seja, ela muda a sua velocidade com o passar do tempo. Então, este movimento é de um objeto uniformemente acelerado. C. Considerando os valores iniciais e finais da tabela, calcule a aceleração do objeto em questão. Bom, de cara, se você olhar para os valores na tabela, você vai identificar que de 4 metros por segundo para 7, de 7 para 10, de 10 para 13, de 13 para 16, 16 para 19, está aumentando em 3 metros por segundo a cada segundo. Portanto, de cara, você já vê que a aceleração é de 3 metros por segundo ao quadrado. Mas, para usar os valores iniciais e finais da tabela e calcular a aceleração, você deve fazer desse jeito. Pega os valores iniciais, então velocidade inicial é 4 e o tempo inicial é 0, e os valores finais, velocidade final é 19 metros por segundo e o tempo final é de 5 segundos, e joga na equação a aceleração igual a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Como você tem os valores finais e iniciais para a velocidade, 19 e 4 metros por segundo, e os tempos final e inicial, 5 e 0 segundos, você põe isso ali na equação, faz a conta, 19 menos 4 dá 15, 5 menos 0 dá 5, e isso vai dar 3 metros por segundo ao quadrado, como eu havia mencionado anteriormente olhando para a tabela. Então você tem várias maneiras de resolver, basta você deixar evidenciado como você chegou na resposta, que está tudo bem. Letra D. Utilizando a equação V igual a V0 mais A vezes T, calcule a velocidade do objeto no instante T igual a 4 segundos. Sua resposta coincide com o valor da tabela? Bom, se eu sei que a velocidade final é de 19 metros por segundo e a velocidade inicial de 4 metros por segundo, mas ele pergunta qual a velocidade no tempo 4 segundos, então, na minha tabela, a resposta dá 16 metros por segundo. Eu tenho que chegar nesse valor para saber se a minha tabela está correta. Então, eu não vou substituir o V final. O V final vai ser a minha variável de busca. Então, a velocidade inicial é 4 metros por segundo, a aceleração 3 metros por segundo ao quadrado, conforme eu havia calculado no item C, e o tempo é o tempo de 4 segundos, porque é justamente essa pergunta. Calcule a velocidade do objeto no instante t igual a 4 segundos. Então, 3 vezes 4 dá 12, 12 mais 4 dá 16 metros por segundo. Portanto, o valor
na minha resposta, coincide com o valor da tabela. Letra E. Calcule a distância percorrida pelo objeto durante o intervalo de tempo apresentado na tabela. Essa questão algumas pessoas tiveram dificuldade em realizar, mas ela é bem simples. Basta você utilizar a equação do sorvetão, porque ela me dá a posição do corpo num movimento acelerado, e eu sei que esse movimento é acelerado, e substituir os valores. Bom, a posição final é a distância que ele percorreu, então essa é a minha variável. S0 é a posição inicial, ele não faz referência, eu vou dizer que é zero. A velocidade inicial é de 4 metros por segundo, conforme está mostrando na tabela. O tempo total, porque veja, calcule a distância percorrida pelo objeto durante o intervalo de tempo apresentado na tabela. O intervalo de tempo apresentado na tabela foi de 5 segundos, então t vai ser igual a 5. A aceleração é de 3 metros por segundo ao quadrado, e o outro tempo que vai ser levado ao quadrado também é 5. Vai ficar desse jeito. S0 é 0, velocidade inicial 4 metros por segundo, tempo de 5 segundos, aceleração 3 metros por segundo ao quadrado, e o tempo, novamente, 5 segundos. Faz ele ao quadrado, multiplica por 3, divide por 2. Eu vou acabar com 20 mais 37,5, e isso dá 57,5 metros. Está encerrada a questão. 3. Um automóvel move-se com velocidade de 18 metros por segundo. Em determinado instante, t igual a zero, o motorista pisa no freio e o carro adquire um movimento uniformemente retardado com uma aceleração de valor numérico igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Letra A. Qual é o valor da velocidade inicial do carro no movimento retardado? Bom, se ele estava se movimentando com 18 metros por segundo e no instante t igual a zero ele pisa no freio, a velocidade inicial é 18 metros por segundo, porque era a velocidade que ele tinha no instante que começou-se a estudar o movimento, t igual a zero. Qual será a sua velocidade 3 segundos após o motorista ter pisado no freio? Bom, eu vou usar v igual a v0 mais at. Ele quer saber qual é a velocidade do carro quando se passar 3 segundos. Então o tempo vai ser igual a 3. A velocidade inicial, o item A já deu, 18 metros por segundo. E a aceleração é de 3 metros por segundo ao quadrado. Entretanto, é um movimento retardado, portanto será menos 3 metros por segundo ao quadrado. Okay? Ele está diminuindo a velocidade dele. Então a aceleração deve ser negativa. Portanto, v igual a menos 3 vezes 3. Isso vai dar 18 menos 9, que dá 9 metros por segundo. Letra C. Quanto tempo decorrerá a partir de t igual a zero até que o carro pare? Muito bem, se v igual a v0 mais at e eu sei que quando o carro parar a velocidade vai ser zero, então v é igual a zero, v0 é 18 metros por segundo, a aceleração menos 3 metros por segundo ao quadrado. Vai sobrar a variável t, se eu passar o menos 3t para o outro lado, vai ficar 3t igual a 18, t igual a 18 sobre 3, e isso dá 6 segundos. Então leva 6 segundos para o carro parar. Alternativa letra D. Qual é a distância total percorrida pelo carro durante a freada? Bom, quando fala em distância, no movimento acelerado, você deve usar o sorvetão. Então, posição inicial vai ser zero, velocidade inicial eu já tenho, tempo eu já tenho, porque se é durante a freada, é o tempo que ele leva para parar, que eu calculei no item anterior, que é 6 segundos. A aceleração eu tenho, menos 3 metros por segundo ao quadrado, então eu tenho tudo o que eu preciso, basta substituir na equação e fazer as contas. Então vai ficar 108 menos 54, que vai dar 54 metros. Está encerrada a questão. Questão final número 4. Uma pedra ao cair do alto de um edifício leva 3 segundos para chegar ao solo. E sua velocidade no instante imediatamente antes de tocar o chão é de 35 metros por segundo. Considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, responda. Letra A. Sabendo que a pedra foi arremessada para baixo por uma pessoa que se encontrava no alto do edifício, com que velocidade inicial a pedra abandonou a mão da pessoa? Bom, nesse caso a pedra não foi largada, ou seja, a velocidade inicial dela não é igual a zero. A velocidade da pedra é algum valor porque ela foi arremessada para baixo. De qualquer maneira, a gente vai saber que a velocidade final é de 35 metros por segundo porque foi essa velocidade que ela tocou o chão. Perfeito? Então, se eu usar v igual a v0 mais at, eu tenho o valor de v.
V0 é o valor da velocidade inicial, que é justamente essa a pergunta. A aceleração é a da gravidade e está na direção do movimento, portanto, não é um movimento retardado, ele vai aumentar a velocidade. E o tempo foi de 3 segundos, porque ele disse que levou esse tempo para atingir o solo. Então, eu vou substituir os valores aonde eu tenho eles, e V0 é a pergunta, e faço a álgebra do problema e resolvo. E descubro que V0 é igual a 5 metros por segundo. Letra D. Qual a altura do edifício? Bom, a altura do edifício é justamente a distância que a pedra percorreu. Então, S igual a S0 mais V0t mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. A posição final é o que eu quero saber, porque é quanto a pedra andou. A posição inicial eu posso dizer que é 0. A velocidade inicial calculei no item anterior, 5 metros por segundo. O tempo é o tempo de queda, 3 segundos. E a aceleração, 10 metros por segundo ao quadrado. Substituindo os valores e fazendo a álgebra do problema, eu chego no valor de 60 metros. Está encerrada a questão e está encerrada a lista.